Olá, minhas vítimas! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Nerd Killers. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente gosta, que é quadrinhos. E no assunto dos quadrinhos nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que vocês já escutaram ou leram em algum lugar, que é sobre as eras das HQs. Bem, para facilitar o entendimento de todo mundo, a gente pode citar que, tipo, as eras mais antigas são metais preciosos mais raros. Por exemplo, começa com platina, aí depois vai para ouro, prata e tal. Então, tipo, você já sabe que a platina foi a primeira. Só pra gente começar aqui. Ela começou em 1897 e ela tinha muito em tiras de jornais e tudo. E não era aqueles quadrinhos convencionais, obviamente. Não existia quadrinho. E então, vinham as histórias em jornais, tipo, semanalmente. O que atraiu o leitor e dava uma grande popularidade pro jornal. Principalmente atraindo o público infantil, ou de diversas idades. Ou principalmente atraindo o público infantil de diversas idades. Em 1933 começou a sair mais dos jornais e lançar também em histórias em quadrinhos mesmo, normal. Pô, que é mangá, esquece. E o término dessa era ocorreu com o surgimento do Superman em 1938. Aqui o gênero de super-heróis teve uma alta muito grande. E isso ficou até mais ou menos ali depois do final da Segunda Guerra Mundial ali. Porque muitas pessoas estavam naquela desesperança e os super-heróis traziam uma esperança, um novo ar. Então, esses quadrinhos eram muito inocentes também, em comparação aos que a gente vê hoje em dia. E, tipo, por exemplo, o Superman, ele não tinha o limite no poder dele. O Superman tinha HQs que ele puxava planetas assim com a corda, ele conseguia mudar o próprio rosto e mesmo assim ele usava um óculos para disfarçar, uma das piores coisas. Mas tipo, é uma coisa interessante de se estudar porque é uma era totalmente diferente, assim, que você vê muito presente também o Capitão América, o patriotismo, porque também para influenciar o povo, investir no exército para a Segunda Guerra Mundial, e então eles focaram muito nos quadrinhos. O declínio da Era de Ouro começou com o fim da Segunda Guerra Mundial, pois não tinham mais os fatores políticos e econômicos envolvendo as HQs, então eles não tinham mais tipo temas a tratar. Eles ficaram meio de lado assim, porque tipo, focavam muito nisso também. E além disso o leitor perdeu o interesse por causa do fim, né? A esperança já estava de volta assim, e os super-heróis estavam meio normais demais, tipo, já estavam manjados. O fator que confirma isso é que em 1951 foi cancelada a revista em quadrinho A Sociedade da Justiça da América, uma das HQs mais famosas dos Estados Unidos. Então, os títulos de terror ganharam cada vez mais popularidade. Então, em 1954, um psiquiatra chamado Frederick Werther, ele publicou um artigo assim falando que as HQs que tinham muita coisa violenta e tudo, influenciavam os jovens a se tornarem delinquentes. E olha que coisa, hoje em dia a gente tem muito isso com os games que estavam querendo fazer isso também e tudo. E como você vê que as coisas sempre voltam, né? E tipo, isso acabou criando um órgão que fiscalizava as histórias em quadrinhos e começou a censurar pesadamente, assim. E as histórias em quadrinhos de terror, por exemplo, que estavam muito populares naquela época, acabaram entrando no declínio. Muitas editoras faliram mesmo. E aí acabou que os heróis também entraram em mais declínio ainda, porque eles eram bastante censurados também. Pode-se dizer, né, que é consenso que em 1956 acabou a Era de Ouro e a gente entra na Era de Prata. Com o fim dessa Era de Ouro inicia a Era de Prata, que vai de 1956 a 1970. Só que esse final é muito controverso, então não pode se afirmar que foi exatamente em 1970, mas nós vamos dizer que foi em 1970 para ficar mais fácil de vocês entenderem. Na Era de Prata houve a reinvenção de diversos heróis como Flash, Mulher Maravilha, Superman. Por exemplo, o Flash, ele estava parando de ser, nas HQs, o Jay Garrick estava se tornando o Barry Allen. Isso chamou muita atenção do público, porque ele se readequou, né, aos padrões da sociedade moderna. Mais atual, né? E tipo, as histórias que a gente comparar com hoje em dia, é óbvio que é datado e tudo, mas ela começou a ter os enquadramentos mais bem desenhados, ter uma continuidade mais certinho assim, evoluiu não só na questão da história, como também na questão artística do negócio, entendeu? E foi aí que surgiu grandes nomes como o Stan Lee, ele surgiu nessa era
O Jack Kirby, ele tava na outra também, mas ele influenciou mais nessa era do que na antiga. Sim. O John Romita Sr. também. Então tiveram várias pessoas aqui que realmente revolucionaram os quadrinhos. E é claro que a Marvel subiu pra caramba nessa época. Com o Stan Lee inventando. Com o Stan Lee e o Jack Kirby. Na Era de Prata, as HQs começaram a apresentar temas adultos. Sim. Por exemplo, o Homem-Aranha e os outros diversos heróis. No caso do Homem-Aranha, porque a maioria conhece, que ele era pobre e ainda possuía uma vida de herói. Então ele, além de cuidar das pessoas de Nova York, ele teria que se manter, arrumando um emprego dele de jornalista. Fotógrafo que ele na verdade, não é jornalista, Mas justamente isso. Os super-heróis tinham problemas pessoais, uma coisa que realmente não tinha na Era de Ouro, porque heróis, eles não vão ter problemas, eles são super poderosos, mas aqui não. Aqui realmente o público começou a se identificar mais com os heróis, porque eles tinham os mesmos problemas que nós. E em 1970 muitos concordam que acabou, né, a Era de Prata, mas alguns dizem que, por exemplo, em 73 dizem que é um marco nas histórias em quadrinhos, porque realmente mudou tudo, que foi a morte da Gwen Stacy. Foi uma coisa totalmente diferente do que costuma acontecer, né? Tanto que ela morreu, foi um marco realmente, e que revolucionou os quadrinhos, de um jeito ou de outro revolucionou. E muita gente disse que foi a partir daí também, né, que os quadrinhos começaram a ficar com temática mais sombria. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Deixe seu like, seu compartilhar, leia muitas HQs, compartilhe pra todo mundo. Compartilhe pra sua mãe, pro seu pai, pro seu cachorro, pra sua avó, pro seu avô, pro seu Superman, pro seu Ben Affleck, que deve estar assistindo o vídeo. Tá? Ô, filho. Valeu. Rapidinho, eu queria mandar um salve. Rapidinho, eu queria mandar um salve pra um primo meu, Matheus. Matheus, se você estiver assistindo, deixa seu like aí e comenta. Valeu, man. Tchau. Eu também queria agradecer a Newton Cirqueira, que ajudou bastante aqui, que ele deu muitas dicas de câmera, esse tipo de coisa. Muito obrigado mesmo. Valeu. Valeu, man. Tchau.